Olá, amigos, bem-vindo ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas, pelo canal YouTube. Oferecimento da ONOLED, onoled.com.br. Ilumina o nosso estúdio, o nosso convidado também. Se você tem um comércio, uma indústria, você pode iluminar com o ONOLED, que é um produto de muita qualidade. Vale a pena? Procura lá onoled.com.br que você vai achar o seu produto, até para sua casa também. Também é um oferecimento da Black Hawk. Black Hawk, ela faz upgrades no seu avião. Se você tem um King Air, um B200, C90, se você tem um Caravan, precisa aumentar a potência do motor, melhorar o acabamento, a aviônica e tudo mais, a Black Hawk sempre resolve. Procura lá o Bob Patton e o Maurício Melro, que é o cabra aqui do Brasil, tá bom? O nosso convidado de hoje é um cara muito especial, meu amigo. Eu conheci lá em Oshkosh, andando pela Feira de Oshkosh há mais de 10 anos, é o Zósimo Lima. Zósimo, uma honra tê-lo aqui no nosso programa, viu? Prazer. Para mim também é um prazer muito grande, porque eu o considero como um irmãozinho, uma pessoa muito querida na nossa, que muito capaz e, sobretudo, da aviação. Legal, Zósimo, muito obrigado. Um grande... Assim, não sei nem como te agradecer de você ter vindo de Natal só para participar desse programa. Zósimo, você é militar. Começou na Força Aérea em que ano? Beca, eu sou militar reformado hoje, né, porque terminou o meu tempo de atividade, de reserva remunerada, e hoje eu sou reformado, pela idade e pelo tempo de serviço. Mas você está novinho ainda, quantos anos você tem? 51 anos e meses. De Força Aérea ou de idade? De idade. Tá novo, mas hein? quase de Força Aérea, porque tem quase 73 anos de Força Aérea. É mesmo? 73? Por que tanto tempo assim, Zósimo? Porque eu entrei menino, eu entrei na Força Aérea com 17 anos. Você está com quanto agora? Sério agora? 91, faltando 4 meses para 92. 92, legal. Pouquinha coisa. Com disposição e alegria, né, Zósimo? Sempre. Fazer o quê, né? Agora eu não sou aquela pessoa de 40 anos atrás, cheio de atividade, cheio de vontade de realizar as coisas. E hoje, a própria da idade, eu tenho que ter o meu convencimento de que tem que se cuidar. De me cuidar e de andar em marcha reduzida. Tá bom. Mas então, que ano você começou na Força Aérea? Olha, eu comecei da seguinte maneira. Eu era menino, 14, 15, 16 anos, quando ocorreram aqueles torpedeamentos de navios na costa do meu estado. Sim, que é Natal, foi né? mais ou menos em 42, Sim. mais ou menos. Em agosto de 42, ocorreram esses fatos, né? Sim, sim. E muitos cadáveres, alguns sobreviventes de vários navios, Baipendi, Aníbal Benévolo, que esse, inclusive, ia para o nosso estado, para a nossa capital, do estado de Sergipe. E, diante disso, meu pai também era jornalista, apesar de ser funcionário público, ele era também jornalista, era responsável pelo jornal o Correio de Aracaju, onde dava as notícias, recebia as notícias do exterior, e o envolvimento da guerra também era dado notícias nesse jornal. E ele recebia também muitas informações através de redatoria estrangeira, mandava dos Estados Unidos, da Inglaterra. E ele me dava aquelas notícias da guerra da Europa e tudo. E aquilo foi criando para mim uma vontade de entrar, de ser um combatente. E então foi quando surgiu lá na minha escola, onde eu estudava, um jornalzinho chamado Papel Pega Mosca, que era de uma escola criada pelo Ministério da Aeronáutica, Escola Técnica de Aviação,
e era administrada uma escola estrangeira, que é Embry-Riddle Aviation School. Tinha o comandamento do ensino da escola. E eu tive com aquela ideia de ser um mecânico de voo, alguma coisa nesse sentido, ligado diretamente ao avião. E, na realidade, eu fui classificado para uma especialidade que ninguém conhecia, ninguém sabia, inclusive quando o meu instrutor disse que eu tinha sido classificado para tráfego aéreo, controle de voo, e fiquei atônito, sem saber o que era aquilo, e quase que eu disse para ele que eu não gostaria de fazer aquela especialidade. Ele disse: você está enganado. Você vai ver que no futuro o que será o tráfego aéreo. Esse instrutor já tinha noção do que seria o tráfego aéreo do futuro. E assim comecei minha carreira, como eu dizia a todo mundo, eu conheci minha carreira da Força Aérea, que por brincadeira eu chamava de a minha vida artística, né? Nova, né? Estava sempre do locutor lá, falando. Exatamente. Não. E para mim foi uma coisa, uma realidade incontestável e difícil até de se falar na época sobre o assunto, porque também ninguém entendia. E uma curiosidade do tráfego aéreo é o seguinte, que eu estava há anos na frente da aviação, por incrível que pareça. Porque por causa do tráfego aéreo? Do tráfego aéreo, porque os instrutores sempre nos estavam colocando. Inclusive, eu tive uma oportunidade, já quando estava terminando o curso, ele disse: daqui a 15 anos, vocês vão ver aviões a jato. Aí mostrou como era o jato, assim, com essas bolas de aniversário. Sim. Ele enchia, depois soltava para saber como era o funcionamento. Funciona mais ou menos aquela... Motor a reação. A reação. E nesses 15 anos, praticamente 15 anos após, eu estava no Galeão, quando pousaram os seguintes aviões. Parece-me era um Comet 4, inglês, e um DC-8. E então aquilo foi surpreendente para a cidade, para os passageiros, para todo mundo, essa chegada desses aviões aqui. E você controlou esses aviões pousando, foi isso? Quando eles chegaram? Você já era controlador? Já, era controlador de voo. Você que controlou? Não, eles pousaram no Galeão. Nessa oportunidade eu estava no controle de área. Então eu trabalhava ali, mas naquele dia que ia pousar esses aviões, nós fomos convidados para assistir o pouso. Poxa, que legal, hein? Entende? Então, eu tive essa oportunidade e fiquei abismado com o que seria o futuro. Você viveu a história da aviação mesmo na íntegra, né? E os aviões daquela época eram os aviões, os maiores aviões, era o Constellation, né? Que era controlado, era usado pela Panair do Brasil. E tinha os DC-4, que eram de outras empresas, como a Cruzeiro do Sul, já tinha esses aviões. Tinha o DC-4. E daí foram surgindo os vários modelos de aviões, quer bimotor, quer quadrimotor, né? O DC-6, posteriormente veio o DC-6. Mas nesse intermédio começaram a surgir os aviões a jato. Que legal. Depois apareceu também uma outra novidade, que foi o avião da Air France, o Caravelle. Muito bem. E hoje é o que é. A maioria dos aviões comerciais usam ou a turbina ou o jato puro, como se diz no dia a dia, né? Tá. O avanço do jato aumentou a velocidade, aumentou o nível, aumentou a quantidade. Para vocês, na época, vocês tiveram o mesmo avanço com relação ao radar e ao controle? Olha,
eu vou fazer aqui um retrospecto, porque eu tenho duas passagens na minha vida de tráfego aéreo. Uma é o meu tempo de serviço no tráfego aéreo e a segunda etapa na busca e salvamento, no serviço de busca e salvamento. Depois do serviço de busca e salvamento, eu voltei novamente para o tráfego aéreo. Entendi. Então, são as fases intercaladas, porque quem dava cobertura, ou vamos dizer assim, quem trabalhava nos centros de coordenação eram controladores de voo. Então vamos falar então da modernidade. Eu vi o início das operações de radar. E você, quando queria identificar um avião, você chamava o avião e pedia para ele fazer uma curva direita, esquerda e tal, para você verificar aquela montoeira de pontinhos, entende? Naquele quadrante 1, aquele quadrante 2, 3 e 4, né? Muito mais difícil do que hoje. Pô, muito mais difícil. Tinha que prestar atenção dobrada. E a pessoa só podia ter, pelo menos como se iniciou, os controladores de voos tinha grande dificuldade, inclusive para localizar aquele avião, porque naquele monte de... Porque hoje em dia, pessoal, o transponder você aciona um código, né, Zózimo? Se eu estiver errado, você me fala. Aparece na tela do controlador o código. Agora está mais moderno ainda. Veja bem, aí vem... Veja bem, eu não posso dizer com segurança se foi na mesma época que começou a aparecer o transponder com os PIPs. Naquela época não tinha essa correlação de o cara apertar o botão no microfone e vai lhe dizer onde é que ele estava, que nos dispositivos atuais, entende? Hoje está mais fácil. Mostra onde o cara está, altura... Ele sabe tudo. O nome do avião. O prefixo do avião. Tudo isso ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo na área onde ele está operando. Entendi. Gente, a gente já volta já com o Zózimo Lima, nosso amigo que veio lá de Natal para falar um pouco da sua profissão. Já voltamos já. Você está no Porta de Hangar. Pessoal, estamos de volta com o suboficial Zózimo Lima. Ele que foi da Força Aérea Brasileira, controlador de voo. O que mais, Zózimo, que você fez na Força Aérea, além de ser controlador de voo? Bom, eu passei em 1959. Eu fui convidado para ir para Serviço de Busca e Salvamento, que já havia sido criado há algum tempo, mas estava se consolidando. É o SAR, né? O SAR. Qual foi o resgate mais importante que você teve, em todos os resgates que você teve? Bom, eu vou fazer sem detalhamento alguns que eu tenho lembrança. Eu participei do salvamento de um avião argentino que pousou forçado na Ilha Grande, que era o LVADV, da Aerolíneas Argentinas. Todos salvaram-se, né? Com a colaboração, naturalmente, dos helicópteros da nossa força. Depois, tive N casos de busca e salvamento, de pequenos aviões, de grandes aviões, etc. Teve o FAB
ele se perdeu na Amazônia. Ah, o DC-3, né? É, um DC-3. Ah, mas essa história é famosa, né? Exatamente. Você participou dessa Eu história? participei lá, eu fui colocado à disposição do SAR de Belém, que isso foi mesmo. para Manaus. E então eu participei do centro de coordenação dessa busca. Entendeu? E foi realmente um caso extraordinariamente grande e com salvamento de alguns ocupantes da aeronave, mas um trágico no seu todo, entende? Com cenas, entendeu? De uma pessoa que tentou salvar, trazendo água para os que estavam sobrevivendo. Que era um soldado da Força Aérea. Exatamente. Né? Ele era um cabo da Força Aérea. Ele foi, mas ele estava muito queimado e resultou na morte dele. Sim. Agora, emotivamente, para mim, um dos casos que eu tenho ainda na cabeça foi o desaparecimento de um avião pequeno, tripulado por um jovem de família importante, paulista, e saiu com um cunhado para um voo longo. Bom, então eu achei temeroso, para mim foi uma temeridade de um jovem, né, que ia para fazer alguma aventura e tal. E quando chegou em Cuiabá, o piloto da Cruzeiro do Sul aconselhou que ele voasse para Santa Cruz em cima da estrada de ferro, que começava em Cuiabá e terminava em Santa Cruz da Serra. E então ele resolveu colocar mais gasolina, uma lata de gasolina no avião, e fez o voo direto. E com as correntes de ar muito fortes que existem na região, ele não teve como chegar a lugar nenhum. Ventão de frente. O ventão de frente. Então ele viu uma clareira e ali pousou. Que essa clareira, se tirar uma reta dela para, acho que é São José de Los Chiquitos, eu não me lembro bem, uma pequena povoada, daria mais ou menos 50 quilômetros. Nossa, do lado. Do lado. E ele fez uma tentativa de voo, deixou o cunhado embaixo, e com aquela gasolina ele iria, se ele fosse no sentido leste, ele encontraria a estrada de ferro. E naturalmente poderia arrumar socorro, mas ele não quis deixar o cunhado sozinho. Aí ele voltou e aí a gasolina acabou e a tragédia então se consumou em definitivo. O cunhado tomou gasolina, 7 dias depois ele morreu. Ele colocou debaixo da asa do avião, né? E ele ficou durante 30 dias escrevendo o livro, os dias, né, passados, naquelas revistas, Escrevia na revista, no mapa. No mapa, nas folhas, e por cima das fotografias. Onde tinha papel, ele dava um jeito de escrever. Ele escrevia, botava dia tal. Inclusive, ele fazia até receitas para o dia tal. Comer não sei o quê, como uma espécie de alucinação, entende? É isso. E aquilo foi muito comovente para todos nós que lemos aquele manual. Aquele que depois se transformou no livro Diário da Morte, da qual eu sou personagem. Diário da Morte de Milton Terra Verde. Exatamente. Você é personagem do livro? Sim, porque todos nós participamos. Quem que avistou o avião? A B-17. A B-17. E deu a posição. E deu a posição. Aí como é que vocês chegaram lá? De helicóptero, não precisou de rapel nem nada? Não, foi de helicóptero, porque havia possibilidade de você pousar na clareira. Entendi. E você, quem que foi lá? Não, primeiramente foi o Tomás. Ele viu... Ele viu a situação. Quer dizer, o Tomás com o tenente Mota. Sim.
E depois eu fui com o Tomás, eu saí com o Tomás. Mas foi uma coisa trágica. Então, Quem tirou eles de lá do avião? não, e tudo aí mais? nós apenas tiramos de lá do avião o relógio, a bússola como é que se diz? E a pastazinha Documentação dele. com a documentação. Sim. E a posição que ele estava sentado na cadeira do piloto, né? Encostado na porta do avião, não sei se era a porta, encostado assim do lado do avião e com as pernas para fora do avião. Não tinha Foi assim que ele foi encontrado, já em estado sem vida, com estado de decomposição, já estava em estado de já decomposição. começando a decomposição. Poxa vida, hein? Entendeu? Bom, vocês já sabiam que eles tinham falecido. Quem que avisou a família Terra Verde? A família Terra Verde foi avisada pelo o chefe da busca no Rio de Janeiro e pelo cunhado. Esse cunhado que estava com o seu Milton Verde. Mas quando foi essa hora? Na hora que nós pedimos o helicóptero maior para fazer a retirada, o resgate dos corpos. Entendi. Pronto. Entendi. Entendeu a jogada? Entendi. Só quem não sabia, a família não sabia, nem o Terra Verde, pai do rapaz, tinha conhecimentos. Sei. Entendi. Eles não tinham conhecimento da morte dele. Tanto é, preste bem atenção, que no dia, na véspera, que eu fui falar com o Coronel Gênesis para dizer para pedir o helicóptero, para vir a vida do helicóptero, eu fui horas antes, e era véspera de Natal, e quando eu terminei de falar com ele, com o Rio de Janeiro, dizendo, olha, providência, ele, não, tudo bem, vai para aí e tal, está tudo bem. Quer dizer, eu disse para o Gênesis que ele tinha morrido. Mas não contou para o pai. Mas não falei para o pai, nem falei para ninguém. E só quem sabia, agora, essa altura do campeonato, era eu e o rádio amador. Eu estava na casa do rádio amador, ele o viu. Só que eu pedi a ele... E o Coronel Gênesis? E o Coronel Gênesis. Eu digo, olha, agora faz o seguinte, não fala com o que ele devia ir, não fala que ele está morto ainda. Deixe o cunhado dele e a diretoria de rotas falar com a família. Esse foi o problema. Para não dar um choque de um homem velho, etc. e tal. E foi um chororô, né? E é época de Natal. Era véspera de Natal. Foi quando ele levou as bonecas. E na vinda, quando nós saímos juntos, eu com ele. Ele deixou as bonecas lá. Ele falou, eu ainda me lembro as palavras dele. Ele diz assim... Desculpa, o pai Milton Verde levou bonecas para vocês, ele foi para lá? Não, então. para mim não. Ele levou para o rádio amador, para as filhas do rádio amador. Sim. Ele quer dizer que ele foi então para lá. Peraí, e ele ainda disse para ele assim, Adão, eu hoje estou trazendo 2 bonecas para suas filhas. E eu estou fazendo isso como se estivesse entregando essas bonecas para minhas netas. Foi aí que eu disse que eu tive um choque da porra lá dentro. E quando nós saímos de lá, preste bem atenção, quando nós saímos de lá, ele falou assim, Zósimo, no dia que eu encontrar os meus filhos, ele chamava os 2 que morreram filhos, né? O filho dele e o cunhado. No dia que vocês encontrarem meus filhos, eu vou fazer uma festa. E vou convidar todos vocês para ir para lá. São José do Rio Preto, né? É. Tá. Eu digo, olha, o seu Terra Verde, eu acho que o seu Milton não faça isso. Isso é um negócio que me despesa. Por exemplo, eu sou de uma unidade, o Tomás é de outra unidade. Aí eu quero... Desconversou. Para desconversar do negócio, ele disse, não, pode ficar tranquilo. Ele era rico. Ele era rico. Eu vou falar com o ministro da Aeronáutica. E político tem mais. Eu vou falar com o ministro da Aeronáutica.
e com o presidente, se não me falha a memória. Todos vocês vão para essa festa. E eu falei, não, o senhor não se preocupe com isso, não, a gente vai. Nesse íntere, vem um grupo de guerrilheiros lá, movimento não sei o quê, revolucionário, não, um grupo. Isso em Corumbá? Não. Vocês estavam onde? Santa Cruz da Serra. Ah, vocês estavam em Santa Cruz já. Nós passei lá 60 dias lá em Santa Cruz, por conta disso. Aí quando nós passamos por lá, eu buenas noites. Aí dei uma de boliviano. De boliviana. Ele, buenas noites. Tal. Aí ele foi para o hotel e eu fui para lá. Aí o Tomás chamou, olha, como é que falou? Eu digo, já falei com o Coronel Jones, ele vai mandar um H-19, que terminou dando uma pane no meio do caminho, mas chegou, né? Aí veio com a equipe médica, com o médico, com não sei o quê, aí fechou, certo? Aí foi retirado. Quem que deu a notícia mesmo para o pai dele? Olha... Você lembra? Não, eu não posso dizer que porque eu dei a notícia para como é que diz? O advogado. Para o advogado. Nós demos a notícia para o advogado. Ele, naturalmente, deu a notícia para o advogado. Quando ele sabe que... quando nós dissemos para ele que o helicóptero estava vindo. Aí o Tomás liberou ele. Agora você pode falar. Aí falou. É. Você estava lá? Não, na hora que ele falou, não estava junto com ele, não. Entendeu? Mas é duro ver um pai Olha, esperançoso. É de lascar, né, Zózimo? Porra, até hoje eu tenho isso no peito. Te emociona? Porra, eu não posso. Eu tenho o livro, o original do livro eu tenho. O original, quer dizer, a primeira edição do livro eu tenho. Está estragadinho, mas tem. Que coisa, hein? Zózimo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado por você ter vindo aqui em São Paulo. Parabéns pela sua declaração, porque não é fácil falar isso sem largar uma lágrima no meio do caminho. E quando você tiver vontade de voltar e falar mais, por favor, venha para o nosso programa. Tá legal. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se eu cometi alguns erros aí. Não, não cometeu, não. Mas a ideia é essa, de falar, como é que se diz, livremente, sem nenhuma preocupação, de choque nem nada. Mesmo porque são quantos anos? De 60 para cá. Puta vida, é 50 e poucos anos, 59, é isso? É. Um pouquinho mais, 60 e poucos anos. Ave Maria, é muita coisa. Então, o que está no livro, está gravado, o que está na minha voz está gravado. Agora, eu devo ter lapsos de memória pela minha idade e pelo tempo, próprio tempo dessa ocorrência, né? Mas é foi uma coisa triste. Então, a busca e salvamento tem determinados momentos que são momentos que a gente pode dizer de glória. Que acha o passageiro vivo, a tripulação viva. Todo mundo, aquele resgate é formidável, muito bom. Mas tem casos terríveis. Imagina, imagina. Pessoal, fique com a gente até o próximo programa. Se inscreve no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário. Até mais, valeu, um abraço, tchau, tchau.